Sabe, todos os anos a gente vê milhares de candidatos extremamente inteligentes escorregando e reprovando nas provas de auditoria governamental. Uhum. Isso é muito mais comum do que a galera imagina. E o motivo quase nunca é a falta de leitura da lei seca, né? Porque, assim, essas pessoas memorizam as teorias, decoram os manuais. Mas não fazem a menor ideia de como o mundo real funciona. Exatamente. Elas não conseguem visualizar o que um auditor efetivamente faz quando precisa, tipo, calçar a bota, colocar o pé na lama e investigar um órgão público de verdade. Fica só no campo das ideias. Pois é. E é exatamente para preencher essa lacuna que a gente está aqui na imersão de hoje. Com certeza. A nossa missão agora é pegar o nosso material sobre a fase de execução da auditoria e traduzir tudo isso num mapa tático definitivo para aprovação. Vamos decifrar a mente das bancas, né? Isso, com foco cirúrgico no Sebrasp. Queremos entender como transformar aqueles conceitos abstratos de controle governamental em pontos garantidos na prova. Olha, eu diria que esse é sem dúvida um momento em que a auditoria ganha vida. Porque a gigantesca maior parte do trabalho intelectual, aquele esforço mental tremendo para entender o que o órgão faz. De mapear os riscos, né? Exato. Desenhar a matriz de planejamento, tudo isso já ficou para trás. A fase de execução, que a gente chama na prática de trabalho de campo, é o embate real com a realidade. É a hora da verdade. É o auditor pegando aquela planta arquitetônica que foi desenhada lá no planejamento e indo construir o prédio. Entendi. Então, se o planejamento exigia, sei lá, uma entrevista com o diretor financeiro ou a inspeção de um galpão de merenda escolar, é agora que isso rola. Agora, é na execução que o suor escorre e a coisa acontece de fato. A missão principal aqui é puramente buscar evidências para formar as conclusões. Certo, mas vamos olhar para a logística disso, porque a teoria é muito linda, só que a prática envolve pessoas de carne e osso. Aham. E já no comecinho dessa transição do planejamento para a execução, tem uma regra sobre a formação da equipe de auditores. Tem sim, e é aí que o bicho pega. Pois é. Pelo que eu vi no nosso material, é aqui que as bancas costumam armar a primeira grande arapuca para quem estuda. Com certeza. O entendimento predominante das bancas e até das normas internacionais é muito claro sobre a rotação da equipe. Tá, e como funciona essa rotação? Pense no ciclo básico. Planejamento, execução e relatório. Não tem problema algum em mudar a equipe do planejamento para a execução. Ah, pode mudar então? Pode, claro. Isso é super rotina nos tribunais de contas. Tipo, um auditor sênior vai lá, elabora a matriz de planejamento, aí ele é promovido ou realocado para outra urgência. Saquei. Aí uma equipe nova entra. Exato. Uma nova equipe assume o trabalho de campo para executar os procedimentos. A transição ocorre perfeitamente bem. Desde que o planejamento esteja bem documentado, claro. Isso. Esse é o pré-requisito. Mas o detalhe crucial, a grande pegadinha do Sebrasp, mora na outra transição. Da execução para o relatório. Peraí. Se uma equipe desenha o plano e outra executa, por que a gente não poderia ter uma terceira equipe só para escrever o relatório final? Bom, aí é que entra a questão da vivência no campo. Porque assim, pensa no trabalho de um detetive de homicídios. O policial que isolou a cena do crime, que andou pelos corredores, que sentiu o cheiro de água sanitária no ar. Pegou os detalhes. Que viu o tique nervoso de uma testemunha durante o interrogatório. Esse é o cara que tem que escrever a teoria final do caso, não é? Com absoluta certeza. Se ele simplesmente entregar um calhamaço de anotações frias para um burocrata de gabinete redigir o inquérito, todos aqueles instintos perdem o sentido. Perdem totalmente. Aquela percepção do ambiente não vai para o papel. É por isso que não se pode trocar a equipe no final. Nossa, essa analogia do detetive ilustra perfeitamente o mecanismo por trás da norma. O nome técnico que sustenta isso nas bancas é a necessidade de continuidade cognitiva. Continuidade cognitiva, palavra-chave, boa para anotar. Muito boa. Quem vai a campo coletar as evidências adquire um conhecimento tácito sobre a organização auditada. O auditor entende o clima, as hesitações dos gestores, a bagunça dos arquivos. Tudo que não está escrito, né? Isso. Tudo isso forma o que chamamos de julgamento profissional.
Quem sentiu o cheiro do problema no campo é quem tem um embasamento real para redigir um relatório consistente. Entendi. Se a equipe mudar nessa reta final, a alma da auditoria se perde. E na hora da prova, o examinador do Sebrasp vai tentar emplacar a seguinte afirmação. Preste atenção. Manda. Ele vai dizer assim: pelo princípio da continuidade da eficiência, a equipe de auditoria deve ser estritamente a mesma desde a fase de planejamento até a emissão do relatório final. Parece tão bonito, né? É uma mentira elegante. Pode mudar no início, mas é terminantemente proibido mudar do campo para o relatório. Perfeito. E já que estamos falando sobre o trabalho desse detetive, o material foca pesadamente nas pistas que ele recolhe, né? As famosas evidências de auditoria. Isso. A regra diz que a evidência é a informação usada para avaliar o objeto contra um critério estabelecido. Mas tem um ponto aqui que me deixou muito intrigada. Qual? Como assim a ausência de uma informação pode ser considerada uma evidência, se não tem nada lá? Como isso prova alguma coisa? A ausência fala muito alto no controle governamental. Imagine o processo de pagamento de uma obra pública. Tá, uma ponte, por exemplo. Isso. O critério, ou seja, a lei, exige que antes de pagar a construtora, um engenheiro da prefeitura vá até a obra, meça o que foi construído e assine um boletim de medição. Certo, o documento formal. Aí o auditor pega a pasta de pagamento e percebe que o boletim de medição até está lá, os valores batem, mas não há assinatura nenhuma do engenheiro. Entendi. A falta dessa assinatura, a ausência dessa validação formal, é a própria prova concreta de que o controle interno falhou. O pagamento foi irregular porque faltou a assinatura. Exato. O silêncio do papel é a evidência da fraude ou do erro. Não é só o que está escrito que importa para o auditor, mas principalmente o que a norma exige que esteja lá. E simplesmente não está. Fantástico. Mas vamos entrar na balança que pesa essas provas, porque o bicho pega mesmo é na avaliação da qualidade e da quantidade. Aí é o coração da matéria. A teoria divide isso em dois pilares, certo? Suficiência, que é a medida de quantidade das provas, e adequação, que é a medida de qualidade. Exatamente. A adequação envolve a relevância, a validade e a confiabilidade da informação. Tá, aqui eu preciso fazer o papel de advogada do diabo, pensando com a cabeça de quem está tentando resolver um caso prático na prova. Manda a pedreira. Digamos que o auditor está investigando um suposto esquema de desvio de verbas na prefeitura. Ele não consegue achar um extrato bancário, não tem documento nenhum. 0 documentos. 0. Mas ele consegue 100 depoimentos formais de 100 funcionários diferentes, de departamentos diferentes, Certo. todos afirmando categoricamente que viram o prefeito desviar o dinheiro. Você vai me dizer que 100 testemunhos independentes não são suficientes para compensar a falta de um documento? Olha, a lógica do mundo real faz a gente pensar exatamente assim. É estatisticamente impossível que 100 pessoas estejam mentindo a mesma coisa por coincidência. Sim, mas a lógica jurídica e burocrática da auditoria governamental vai para o lado oposto. E é justamente nessa nossa intuição que o examinador aposta para reprovar o candidato. Sério? Sério? A resposta direta, baseada no entendimento predominante das bancas, é não. A quantidade jamais supre a baixa qualidade de uma evidência. Nossa, então 100 pessoas falando não batem um papel. A regra máxima aceita pelo Sebrasp é de que a obtenção de mais evidências não compensa sua baixa confiabilidade ou adequação. Mas por que isso acontece? Porque a evidência testemunhal oral é extremamente frágil. Ela é volátil, está sujeita a falhas de memória, a conluios. E pressões, né? Muito. No setor público está imensamente sujeita a pressões políticas e coação. 80 funcionários podem ser coagidos a contar a mesma mentira para proteger o próprio cargo. É verdade, faz sentido. Mas um extrato bancário emitido pelo Banco Central, ele não pode ser coagido. Portanto, na hierarquia da confiabilidade, 100 fofocas ou entrevistas formais perdem feio para um único documento autêntico. Então, amontoar provas fracas não cria uma parede forte. Exato. A suficiência e a adequação andam de mãos dadas. O cenário ideal é ter um volume adequado de evidências de altíssima qualidade.
E isso nos leva à hierarquia que despenca em provas. Como funciona essa hierarquia? A regra de ouro é: a evidência externa é mais confiável que a interna. E por qual motivo? Conflito de interesses. Exatamente. O mecanismo do conflito de interesses. Um gerente de um banco privado não tem nenhum incentivo para falsificar um saldo bancário e proteger um prefeito corrupto. Já o contador interno da prefeitura. Esse depende do prefeito para receber o salário no fim do mês. A independência gera confiabilidade. Entendi. Seguindo a mesma lógica, a evidência documental é sempre superior à oral, pela imutabilidade do papel ou do registro digital. E a evidência obtida pelo próprio auditor? Essa, com seus próprios olhos e métodos, é muito superior àquela que foi entregue já mastigada por terceiros. Só que o direito e a contabilidade são ciências repletas de dependes, né? Nossa, e como? Lendo nosso material com lupa, eu notei que existe uma exceção monumental a essa regra da evidência interna ser fraca. Ah, você pegou esse ponto. E parece ser bem o tipo de detalhe que derruba quem estuda só por resumos superficiais. É o tipo de detalhe que separa quem é aprovado de quem fica no cadastro de reserva, sem dúvida. Como funciona essa exceção? A evidência gerada internamente pelo próprio órgão costuma, sim, ser vista com muita desconfiança e presunção de viés. Porém, ela ganha um selo de altíssima confiabilidade se e somente se o sistema de controle interno for comprovadamente forte e eficaz. Ah, então o ambiente muda tudo. Muda tudo. Se a banca afirmar categoricamente que evidências internas são invariavelmente menos confiáveis que as externas, a questão está errada. Porque a palavra invariavelmente não dá margem para exceção. Isso, porque se a prefeitura possui sistemas blindados, segregação de funções super rígida e uma auditoria interna atuante, os relatórios gerados ali dentro passam a ter um peso probatório formidável. Certo, o auditor já sabe que não adianta ter volume sem qualidade e já conhece a hierarquia das pistas. Mas como ele arranca essas pistas do mundo real? Aí entram as ferramentas. O material apresenta um arsenal chamado Técnicas e Procedimentos de Auditoria. E o cardápio é vasto. Inspeção, observação, circularização, recálculo, reexecução. É muito termo técnico. Mas a confusão conceitual aqui parece um campo minado. Vamos pegar a inspeção. Se eu sou auditora, chego em uma secretaria, sento na minha mesa e o gestor me entrega 2 caixas pesadas entupidas de notas fiscais de compra de combustível. Certo, para você analisar. Isso. Eu abro a caixa, pego as notas impressas, leio uma por uma. Eu estou literalmente tocando e inspecionando fisicamente aqueles papéis. Por que então as bancas dizem que isso não é inspeção física? Porque as bancas jogam com a acepção jurídica da técnica. E esse é o ponto cego da maioria da galera. Como assim? O Sebrasp ama colocar o auditor folheando notas fiscais no enunciado e chamar isso de inspeção física. É a armadilha de ouro deles. O que define a técnica não é o fato de você tocar no papel, mas sim o seu objetivo ao fazer isso. O objetivo dita a regra, então? Exatamente. A inspeção física serve exclusivamente para atestar a existência e o estado de conservação de um ativo tangível. Tipo um carro. Isso. Se o órgão comprou 10 caminhonetes, o auditor vai ao pátio ver se tem 10 caminhonetes, se elas têm motor e se não estão sucateadas. Ah, entendi. E se for papel? Se a secretaria tem ações em papel de uma empresa, você inspeciona fisicamente para ver se o papel não foi devorado por traças. Ah, mas e a nota fiscal? Quando o auditor pega uma nota fiscal de combustível, ele não está preocupado se aquele retângulo de papel celulose existe. Ele quer ler o conteúdo. Ele quer ver se não é fraude. Ele quer verificar a autenticidade jurídica, checar se a assinatura confere, se o CNPJ é verdadeiro, se o valor bate com o empenho. Quando o foco é o conteúdo, a técnica se chama exame documental ou inspeção documental. Nossa, genial! Se a questão misturar o meio físico do papel com o objetivo de analisar conteúdo, a gente foge. Foge porque é pegadinha. Entendido. O objetivo dita o nome do jogo. E seguindo nessa linha, tem mais 2 técnicas que parecem feitas sob medida para confundir a cabeça de quem estuda. Recálculo e reexecução. Exatamente. O recálculo e a reexecução, que muitos conhecem pelo termo inglês walkthrough, para quem está de fora parece a mesma coisa. Refazer um cálculo não é, de certa forma, reexecutar o que o contador do órgão fez?
Parece, mas a diferença está na complexidade e no alvo. Qual é a linha divisória aqui? O recálculo é puramente matemático. É a verificação da exatidão aritmética de documentos ou registros. Por exemplo, o auditor quer saber se o valor da depreciação da frota de veículos foi calculado certo. Ele só confere a conta. Isso. Ele pega a fórmula, a taxa, o valor original e bate na calculadora para ver se o número final bate com o do balanço. Ponto. É só isso. E a reexecução? A reexecução, ou walkthrough, é muito mais profunda. Trata-se da execução independente, pelo auditor, de procedimentos ou controles que foram realizados como parte do controle interno. Não é testar a matemática, então? Não. É testar a lógica do sistema como um todo. Dá um exemplo prático disso acontecendo. Imagine um sistema de compras de um hospital público. A regra diz que nenhum pedido de compra de remédios acima de R$100 mil pode avançar sem assinatura digital conjunta do diretor médico e do diretor financeiro. Dos chaves. Exato. O auditor não vai apenas olhar se as assinaturas estão lá. Na reexecução, o auditor entra no sistema logado com um perfil de teste e tenta ele mesmo forçar a aprovação de uma compra de 200 mil usando só uma assinatura. Ele testa para ver se o sistema barra a operação. Perfeito. Ele quer ver se o software bloqueia. Ele está refazendo o caminho da transação passo a passo, revivendo o fluxo, para testar se as travas operacionais funcionam na prática. Muito claro. O recálculo testa a matemática, a reexecução testa o controle e a lógica. Resumiu perfeitamente. Muito bem. O auditor observou, recalculou, reexecutou e interrogou. Ele tem todas as ferramentas operando. Mas essas técnicas não são um fim em si mesmas, certo? De jeito nenhum. O material explica que essas ferramentas alimentam as missões do auditor, que são os chamados testes de auditoria. E aqui temos duas grandes famílias lutando pelo protagonismo: os testes de controle e os procedimentos substantivos. Isso mesmo. Pelo que eu compreendi, a diferença é onde o auditor está mirando o canhão. Antigamente chamados de testes de observância, focam nas portas, trancas e alarmes da organização. Tá, ele foca no processo. O auditor quer reunir evidências sobre a efetividade operacional dos controles internos na prevenção, detecção ou correção de erros e fraudes corporativas. O foco não é o valor financeiro do erro, mas se a regra está sendo seguida à risca. E os procedimentos substantivos? Esses miram na substância da coisa. O foco aqui é o dinheiro, o saldo, o patrimônio materializado. A missão é detectar distorções relevantes no nível de afirmações e transações. Então não importa muito se a porta estava trancada, importa se o cofre está vazio ou se o valor relatado no balanço bate com a realidade dos fatos. Exato. Essa é a grande diferença. Deixa eu tentar montar um cenário hipotético aqui de uma prefeitura para ver se isso faz sentido na prática. Vamos lá. Digamos que o auditor está avaliando o contrato de merenda escolar da cidade. Ele vai até o depósito e verifica se os portões ficam trancados, se só pessoas autorizadas entram e se todo o pacote de arroz que sai é registrado num sistema de código de barras. Certo. Ele está testando os procedimentos de segurança. Isso seria o teste de controle, mas, num segundo momento, ele pega o inventário final do ano que diz que há 2 toneladas de arroz no galpão, vai lá, conta saco por saco. Haja trabalho, hein? Sim, e verifica o valor daquela mercadoria para ver se o número no balanço da prefeitura está batendo com o mundo real. Esse é o procedimento substantivo. É isso. O seu raciocínio é impecável. No primeiro cenário, você testou se o sistema de segurança do depósito evita desvios. No segundo, buscou confirmar se o saldo patrimonial da conta de estoque apresenta alguma distorção relevante. E a jogada clássica das bancas examinadoras é cruzar essas definições com as palavras-chave, né? Sim, eles vão colocar no enunciado do Sebrasp que o objetivo principal do teste de controle é detectar distorções monetárias relevantes. Totalmente errado. Quem detecta a distorção material é o procedimento substancial. Perfeito. Mas e as técnicas que a gente discutiu agora há pouco? Elas ficam amarradas a um tipo específico de teste? Por exemplo, se eu usar a técnica da observação, eu estou automaticamente restrita a fazer um teste de controle? Aí é que está o pulo do gato que pega muita gente boa na hora da prova. A técnica é absolutamente versátil e não define o teste.
Sério? A mesma ferramenta pode servir para os dois mundos, dependendo exclusivamente do seu propósito. Vamos usar a sua técnica citada, a observação. Tá. Se o auditor usa a observação para acompanhar o momento em que os guardas da prefeitura exigem o crachá e registram a entrada de visitantes no prédio, ele está observando o funcionamento de uma regra. É um teste de controle. Ok, faz sentido. E o outro caso? Porém, se esse mesmo auditor usa a observação direta para acompanhar o momento em que avaliadores independentes estão pesando barras de ouro apreendidas que vão compor o balanço do Estado, ele não está testando a regra de quem entra ou sai. Ele está ali para garantir que a quantificação daquele ativo está correta, evitando uma distorção relevante no patrimônio. Nesse caso, a observação está agindo como um procedimento substantivo. A ferramenta é a mesma, mas a intenção jurídica muda a classificação do teste? Sensacional. A intenção define a ação? Exatamente isso. Agora, pensemos na fragilidade humana. O auditor foi a campo, viu as irregularidades, testou as catracas, contou o dinheiro no cofre, mas a memória humana é falha. Muito falha. Se ele simplesmente sair andando da prefeitura com tudo isso guardado na própria cabeça, ele não tem absolutamente nada para mostrar para um juiz ou para o plenário do Tribunal de Contas. Nada. É a palavra dele contra o mundo. Como é que o auditor ancora essas descobertas legalmente? É aqui que entra o mantra da burocracia. Se não está no papel, não aconteceu. E não aconteceu mesmo. A âncora legal de qualquer auditoria são os papéis de trabalho, a documentação de auditoria. Eles são o registro físico ou digital de tudo o que importou. Desde o começo. Sim, o planejamento realizado, a natureza, a época e a extensão dos procedimentos aplicados, os resultados obtidos e as conclusões alcançadas. É o grande dossiê da investigação. Entendi. Eles servem não só para fundamentar o relatório final, mas também para provar que o auditor agiu com zelo profissional caso o trabalho dele seja questionado judicialmente no futuro. É a garantia do auditor. E como estamos lidando com bancas que adoram classificar tudo, a vida de quem estuda exige dominar a divisão temporal dessa papelada, né? Tem que dominar. Os papéis de trabalho são divididos em correntes, também chamados de transitórios, e permanentes. A teoria diz que os correntes perdem a utilidade rápida e os permanentes ficam guardados para sempre. Na teoria é lindo. Mas eu conheço o estilo de prova do Sebrasp. Eles não vão perguntar o conceito bonitinho. Eles vão jogar um caso prático na tela do candidato. Sem dúvida. Digamos que eu chego hoje numa autarquia para auditar. O gestor atual do departamento preenche na minha frente um questionário super detalhado de avaliação de riscos operacionais para o ano de 2026. Tá bom. Em contrapartida, na mesa ao lado, eu analiso um contrato de concessão rodoviária, assinado no ano passado e que vale por 25 anos. Ambos os documentos foram tocados, lidos e analisados por mim na auditoria de hoje. Como classifico isso na minha pasta? O examinador vai tentar te induzir ao erro, argumentando que, como ambos foram manipulados e embasaram a auditoria no ano corrente, ambos devem ser classificados como papéis correntes. E a lógica não funciona assim. Não funciona. A classificação temporal não se refere ao dia em que o documento foi lido, mas sim à natureza perene da informação que ele contém. O foco é a informação. Isso. O questionário de risco preenchido pelo gestor é uma fotografia exata daquele departamento hoje. No ano que vem, o gestor será outro, os riscos operacionais vão mudar de lugar, os sistemas vão ser atualizados. Ou seja, aquela informação nasce e morre com a auditoria deste ano. Portanto, o questionário é um papel de trabalho corrente. E o contrato de concessão? Já o contrato de 25 anos tem relevância contínua. As cláusulas de reajuste ali contidas vão ser úteis para a auditoria de 2027, de 2030, de 2040. Nossa, muito longo prazo. Mesmo que você o tenha consultado hoje, a natureza da informação é duradoura. Portanto, ele deve ser arquivado no dossiê de papéis de trabalho permanentes, junto com estatutos da empresa, manuais de processos e legislação orgânica. O que dito a gaveta é o prazo de validade da informação, não a data de emissão ou da leitura. É um mapeamento claro e sem espaço para decoreba vazia. Totalmente sem espaço. Olhando para o nosso trajeto de hoje, quem quiser sair ileso das pegadinhas precisa fixar algumas premissas inegociáveis.
Primeiro, a necessidade imperativa de continuidade cognitiva. A equipe pode mudar no começo, mas quem sentiu o cheiro da evidência no campo é quem obrigatoriamente relata. Matou a pau. Segundo, quantidade de depoimentos jamais vai suprir a falta de qualidade documental e a origem da prova dita a sua força. Terceiro, ter malícia para não confundir a inspeção de um bem tangível com o exame da validade jurídica de um contrato. Inspeção versus exame documental. Perfeito. E, por fim, saber separar quem testa o cadeado, os testes de controle, de quem conta as moedas no cofre, os procedimentos substantivos. Essa clareza cirúrgica é o que transforma o conhecimento bruto em pontos no gabarito, não tem erro. Contudo, tem um negócio que eu ando pensando bastante. O quê? Enquanto as bancas ainda exigem o domínio minucioso de conceitos como a amostragem de dados e a seleção manual de transações, uma revolução silenciosa já acontece nos bastidores do controle externo. A tecnologia entrando pesado. Demais. Com a adoção massiva de inteligência artificial e a extração contínua de bases de dados colossais, os tribunais já possuem a capacidade tecnológica de auditar 100% da população de um conjunto de notas fiscais ou contratos quase em tempo real. 100%? Nossa! Isso. E isso gera uma reflexão profunda sobre o futuro da nossa área. Será que toda a teoria clássica de amostragem e auditoria, os cálculos de risco de seleção, vão simplesmente se tornar obsoletos nos próximos editais? É uma excelente provocação. Como as bancas examinadoras vão adaptar a cobrança de um trabalho de campo que muito em breve poderá ser feito inteiramente por algoritmos cruzando trilhões de bytes na nuvem? Uma interrogação formidável sobre o ponto de colisão entre a tradição burocrática e a força bruta da tecnologia. Uma questão para instigar a mente de quem nos escuta enquanto organiza seus esquemas de revisão. Exatamente, é bom ficar de olho. Para quem está na luta quando a leitura da lei seca ou da jurisprudência parecer árida e sem sentido, vale lembrar que a teoria nada mais é do que o manual de instrução do mundo real. Com certeza. O estudo focado e estratégico de hoje é o momento de afiar o machado, mapeando os atalhos e as armadilhas, para o dia em que o trabalho exigir pulso firme e botas na lama. Continuem dissecando os detalhes e convertendo teoria em aprovação. Até a próxima imersão.